Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Sim, hoje teremos um tipo ao vivo. Quando eu não posso fazer ao vivo para vocês, eu deixo um tipo ao vivo, tá? E aqui está um desses tipo ao vivo. Já vou pedir para você deixar o seu like neste vídeo, não se esquecer de visitar a lojaassombrada.com.br e vamos começar com este relato de hoje, que é este daqui, 1944. Eu acho que esse é o título. Vamos ver, é um moço que nos conta. Olá, Ana, olá, assombrados. Eu não direi meu nome, mas sou homem e já sou de idade. Então, quem irá escrever o meu relato será o meu neto, até mesmo para ter uma escrita mais legível. Então tá. Eu não me importo de não acreditarem na minha história. Eu já estou no fim da minha vida e só quero que mais pessoas possam saber o que eu vivi, além do meu netinho, que está aqui comigo. Essa história começa em 1944, durante o período da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil estava enviando as primeiras tropas para a Itália, para ajudar os americanos na retomada de cidades que ainda estavam sob o controle alemão. Eu era um desses soldados. E comigo também estavam meus 2 amigos de infância. Éramos rapazes confiantes e valentes, dispostos a defender aquele país com as nossas vidas. Éramos chamados de pracinhas. Algumas pessoas podem acreditar que por estar próximo ao fim da guerra seria menos complicado, mas não. Eu vi colegas meus sendo mortos na minha frente e não posso dar detalhes porque senão vira proibidão, mas enfim, tinha que ver tudo aquilo de horrível e tinha que manter a minha mente firme e continuar o meu trabalho mesmo após aquelas visões. Eu e meus amigos estávamos responsáveis pela retomada de Monte Castelo. O frio era congelante. Algumas vezes senti meus dedos dormentes e sentia os meus lábios machucados a todo momento. Eram várias montanhas e a movimentação não era nada fácil. Me partia o peito ver meus amigos naquela situação e saber que não poderia fazer nada para ajudar. Pois, se aumentasse o meu peso, não poderia garantir que conseguiria cumprir o meu papel da forma correta. O medo era constante. Lembro-me que por vezes imaginei que não poderia voltar para casa e tentava lidar com a ideia de que não poderia ver a minha esposa novamente. No dia 12 de dezembro de 1944, os batalhões tentaram novamente partir para a retomada daquele território. Eu e meus 2 amigos estávamos firmes, tentando sobreviver à artilharia alemã e proteger os nossos companheiros a todo custo. Cada avanço que tínhamos era como um milagre do Senhor, pois a dificuldade era alta demais. De maneira que, se não fosse a vontade de proteger minha esposa e minha família, eu já teria desistido. Em um certo momento, no meio daquele confronto, meu amigo acabou levando 2 balas em seu corpo, uma em seu ombro e outra no peito. Me lembro de ver sua queda, quase que em câmera lenta, com a audição transtornada pelo barulho daquele confronto intenso, e me lembro da sua Bíblia, manchada de sangue, caindo ao seu lado. No exato momento em que ele tocou o chão, eu me abaixei em uma atitude de desespero e comecei a chamar por ele, na esperança de que ele ainda estivesse comigo. Mas era tarde demais. A única coisa que ele pôde fazer foi segurar firme meu braço e pedir para que eu dissesse à sua família que ele havia morrido como um homem de honra e que eles poderiam finalmente se orgulhar dele. Naquele momento eu perdi meu amigo de infância, meu irmão e companheiro. Não havia tempo para chorar ali. Então, em meio a lágrimas, gritos de fúria e muitos tiros, eu peguei a submetralhadora que ainda estava em seu corpo e saí dando tiros para todos os lados até que as balas acabassem. E nisso eu fui atingido na perna e perdi a minha orelha
com outra bala que passou de raspão em minha cabeça. Eu gritava de dor, de tristeza, de raiva, tantos sentimentos de uma única vez. Eu fui baleado outras 2 vezes, mas graças a Deus nenhuma em meu peito ou em meu crânio. É o Vitório. Me dói relembrar essas cenas, mas ao mesmo tempo me lembra o preço da liberdade que temos hoje e de que devemos valorizá-la, e aos muitos companheiros que morreram para que essa liberdade fosse possível. Eu estava perdendo muito sangue e não queria morrer ali. Eu sentia uma perda tão grande que me fazia chorar aos prantos, e vendo meu amigo morto à minha frente, consumido pelo medo da morte, eu implorei para que alguém me tirasse dali. Implorei que eu pudesse viver para ver os meus filhos nascerem, e diante daquilo, um homem de terno preto e chapéu apareceu na minha frente. Mas parecia que apenas eu estava vendo aquele homem, e os tiros pareciam atravessar o seu corpo sem que ele se machucasse. Aquele homem se ajoelhou no meio de tanto tiro e pôs a mão no meu ombro. E com uma voz calma, ele me disse que me amava como um pai e que estava tão alegre de receber o meu sinal que poderia até chorar. Mas no meio disso, eu falei desesperado que eu queria viver. Eu tentava gritar com as minhas forças que eu queria viver. Era a única coisa que eu dizia. E nesse momento, aquele homem sorriu para mim e disse que eu só precisava aceitá-lo como meu único Deus. E que a partir dali eu soubesse que tudo que eu tivesse seria dele, inclusive a minha alma. E que um dia ele viria buscar o seu filho amado. Ele falava isso com uma voz calma, mas aquilo não me dava paz. Aquilo me fazia querer chorar de medo. Mas eu não tinha tempo para pensar demais, então eu disse que eu aceitava várias vezes seguidas no meu desespero. E na hora que eu fiz isso, aquele homem sumiu e eu desmaiei. Eu acordei dentro de um quarto todo enfaixado e parecia que haviam me limpado e trocado as minhas roupas. E depois de me sentar na cama, eu ajoelhei pela janela e não sabia onde eu estava. Mas era uma cidade europeia, pois eu já estava há algum tempo na Europa, então conseguia reconhecer tanto pela arquitetura quanto pelo frio inigualável. Eu não estava me perguntando muito sobre como ou quando eu fui parar ali. Eu apenas me enrolei num lençol e fiquei olhando a janela, respirando, trêmulo e aliviado por não estar mais naquele local em que eu estava. Passou-se mais ou menos 1 hora e entrou um homem no quarto. Eu me assustei, segurei um abajur para me defender porque aquele homem estava usando um uniforme com símbolos do exército nazista. Mas, enquanto eu estava em pânico e tentando me defender de um possível ataque, ele chamou outro rapaz e ambos me seguraram e me imobilizaram na cama. Eu gritava com eles, mas eu não conseguia usar muita força por ainda estar muito ferido e em recuperação. Eles começaram a chamar por alguém. Eu não entendia o idioma, mas sabia pelos gestos e a forma que falavam. E nessa hora entrou uma moça no quarto, muito bonita, com olhos azuis, e para minha surpresa, ela falou comigo em português. Colocou a mão em meu rosto e me disse que estava tudo bem e que mais tarde ela iria voltar para falar comigo. Eu senti uma ferroada no braço e adormeci. Ela havia injetado algum tipo de sedativo em mim e me posto para dormir à força mesmo. Eu acordei horas depois, já de noite, e quando acordei, aquela moça já estava sentada no canto da minha cama, como se já estivesse me esperando acordar ali. Eu tive medo, mas não fiz nada como da última vez. Eu estava assustado, mas preferi esperar para ouvir o que ela ia me dizer. E eu fiquei surpreso quando ela disse: "O Führer mandou que não executássemos você. Eu não tenho autorização para falar muito, mas uma moça irá lhe trazer o seu jantar daqui a pouco, e amanhã você irá falar com o Führer, às 7 horas da manhã."
E do jeito que ela me disse, foi feito. Passou pouco tempo e uma mulher entrou em meu quarto e deixou um tipo de carrinho de mão com comidas em bandejas e sobremesas. Estava tudo impecável. Era como se tivesse sido milimetricamente colocado, cada ingrediente, em cada local. Estava tão bem feito que nem sequer as bandejas estavam desalinhadas. Normalmente eu não comeria aquilo, mas eu já não comia nada desde que tinha acordado. E eu não achava que tentariam me matar com algum veneno, porque se quisessem mesmo me matar, já teriam feito isso muito antes de eu chegar nesse quarto. Bom, eu comi aquela comida. E da mesma forma que a organização e da mesma forma da organização, o sabor de tudo ali também era impecável. Não havia comparação. Eu não posso dizer que eu estava bem ou que estava totalmente aliviado. Eu estava sob pressão e com medo constante. Minha pressão tinha algumas quedas de vez em quando por causa disso, e eu também estava preocupado com a minha família, mas não tinha o que fazer. Eu só poderia continuar seguindo aquilo tudo até saber onde ia dar. E assim eu fiz. A noite passou, um soldado foi me acordar bem cedo e trouxe roupas para mim. Eu me vesti, sempre desconfiado com tudo aquilo, e atravessei aquela porta, acompanhado pelo que parecia serem 2 guardas do meu quarto, que, embora eu não tenha citado antes, era enorme o quarto, é isso? Nós seguimos até chegar em um caminho que eu não vou detalhar. Há muitas coisas que eu não vou contar para a segurança do meu neto. E peço para que a dona deste canal não repasse o meu contato para ninguém. Ok, nunca a gente faz isso, tá? Tá bom? Bom, dando continuidade, eu cheguei em uma espécie de bunker, onde havia uma grande mesa com o centro vermelho e um tipo de mapa de todo o território dominado pelos nazistas. Ao chegar lá, eu fui cumprimentado pela mesma moça que havia conversado comigo na outra noite. Ela puxou uma cadeira para que eu me sentasse e ficou ali, de pé, ao lado da mesa. Outro detalhe dessa mesa era que, de tão imensa, eu poderia esticar meu braço na borda da madeira e ainda não alcançaria o mapa ao centro. Mas só havia 2 cadeiras, uma em cada ponta. Provavelmente deveria haver mais, mas naquele dia só tinha 2 únicas cadeiras ali. Eu fiquei lá, sentado e tenso. Eu suava frio a todo momento e permaneci assim por alguns segundos. E, enfim, o Führer entrou naquela sala e sentou-se na outra ponta. Ele me olhou por alguns segundos, girou uma caneta preta em seus dedos enquanto apertava o gatilho da caneta e chamou a moça fazendo um gesto com os dedos. Ele falou algo em sua língua e a moça olhou para mim e disse: "Você parece assustado. Acha que vou te fazer algum mal?" No mesmo momento eu entendi que ela estava traduzindo para mim. Eu já estava acostumado com esse tipo de coisa, então eu não cheguei nem a questionar nada ou achar estranho. Eu apenas respondi com a voz meio trêmula que eu não sabia ainda, mas esperava muito que não. Imediatamente ela traduziu que ele, sem demonstrar emoção nenhuma com o meu estado... Imediatamente ela traduziu e ele, sem demonstrar emoção nenhuma com o meu estado, é isso? E ele deu um sorriso de canto e se levantou, veio até mim, pôs sua mão em meu ombro e me entregou um broche com um símbolo nazista em minha mão. E falou algo que logo foi traduzido para: "Filho, agora você pertence à raça ariana. O mundo é inferior a nós. Não há o que temer. Seu sangue é puro e não será derramado." Ele beijou minha testa e falou algo para aquela mulher, que concordou e me levou até uma outra sala, onde tomei café da manhã com Hitler e outros líderes do regime nazista.
Eu fui treinado após minha recuperação e passei um bom tempo servindo ao tirano. Eu nunca acreditei nos seus ideais, mas eu queria ter a chance de rever a minha família. Então fui tão fiel quanto um cão guia para aquele homem. Fiquei trabalhando para ele até que no dia 2 de maio de 1945 os nazistas se renderam e a vitória sobre eles finalmente aconteceu. Eu passei por interrogatórios e, após ter minha história confirmada, foi permitido que eu criasse uma nova identidade, para que eu pudesse recomeçar a minha vida sem nenhum empecilho. Mas a melhor parte disso tudo foi poder rever a minha esposa, que já acreditava que eu estava morto, e meu filho, que já havia nascido. Meu coração pulou de alegria no dia que eu pude rever a todos eles, e pela primeira vez em muito tempo eu me senti feliz novamente. Anos se passaram desde aquele ocorrido e eu já havia retomado as rédeas da minha vida e havia aberto um pequeno barzinho onde ficava proseando com alguns amigos durante a noite antes de fechar. Era uma vida tranquila e com liberdade, e eu não poderia desejar mais nada além disso. Mas foi em uma noite de abril, quando eu estava fechando as portas do meu barzinho, que eu vi aquele mesmo homem descendo a rua com uma bengala em sua mão esquerda. E ele vinha andando calmamente em minha direção. Assim que eu o vi, passei para o outro lado das portas e tranquei elas antes que ele chegasse. Respirei fundo, segurando as portas, fechei os olhos e tentei acalmar o meu coração. E após me acalmar o suficiente para me mover, eu virei para o outro lado e aquele homem estava sentado em um dos bancos do balcão do bar, bebendo uma das minhas bebidas. E me perguntou com o que eu estava assustado. E disse: ora, se já não nos conhecemos, por que fugiu de mim? Tens medo de mim agora? Não fui eu quem te salvou da morte? Eu travei naquele momento. Minha esposa já estava dormindo com meu filho no quarto. E eu não podia arriscar de fazer barulho e atraí-los até lá. Então, mesmo com medo e muito tenso, eu perguntei: o que você quer? No passo que aquele homem respondeu: eu te dei exatamente o que você me pediu, e agora quero que faça algo para mim. Existe um homem que me deve e que está tentando não me pagar, e eu desejo que você busque essa alma para mim amanhã, à meia-noite. Mandarei uma serva minha para te buscar. Eu não tive tempo de responder nada, e ele desapareceu dali. Eu não dormi aquela noite, eu não consegui, eu estava trêmulo e pensava apenas no bem-estar da minha família, e que se não cumprisse, estaria pondo eles em risco. Eu passei aquele dia seguinte muito tenso, eu não conseguia me focar em nada, e também não podia contar nada a ninguém. Estava tão mal que fechei o bar logo à tarde e inventei para minha esposa que precisava visitar um amigo que estava doente e ia passar a noite cuidando dele, pois a sua empregada precisaria faltar e ele havia me pedido para ajudá-lo com isso. Eu nunca fui um homem mentiroso ou traidor com a minha mulher. Então ela não suspeitou de nada. Inclusive se ofereceu para me ajudar também e levar o nosso filho junto para não ter preocupação, mas eu pedi que ela ficasse em casa para cuidar do bar e saí. Eu não sabia como tudo aconteceria, mas sabia que ele me encontraria em qualquer lugar. Então procurei ir a um lugar mais distante e esperei até dar a exata meia-noite. E como ele disse, a serva apareceu, mas eu não imaginava que a serva seria aquilo. Eu estava sentado em uma estradinha de terra e no momento em que deu meia-noite, eu vi um clarão vindo de longe na estrada e até imaginei que pudesse ser alguma motocicleta, pois de longe era exatamente isso que me parecia ser. Mas não era uma motocicleta. Em pouco tempo, aquilo se aproximou o bastante para ser visto de forma bem clara. Era uma mula preta, enorme. Era de tamanho anormal e vinha gritando, com gritos de mulher distorcidos e gritos de animal ao mesmo tempo. Tinha apenas uma bola de fogo intensa onde deveria ser sua cabeça. Tipo, era mula sem cabeça?
Aquela criatura veio galopando até a minha frente e, como se já não fosse o bastante, aquilo me falou com uma voz arrastada: "Vamos!" Eu entrei em choque, mas, me movendo por instinto, eu fui vagarosamente até aquele animal, ou coisa, eu não sei, e subi em suas costas. Meu corpo estava em pânico interno, mas parecia que alguma força maligna estava me sustentando em cima daquela coisa. Eu sentia o vazio daquela energia sombria e isso me causava arrepios. Mas essa força não me permitia fraquejar ou cair da mula. Aquilo me levou em uma velocidade que até onde eu poderia imaginar seria impossível um animal correr. Mas a essa altura eu já não estava me questionando muito sobre as coisas que estavam acontecendo. Eu apenas estava tentando continuar aquilo tudo, na esperança que eu pudesse ficar em paz novamente. Aquilo seguiu pela estrada até chegar numa chácara, e quando se aproximou da porteira, a mula parou. E no momento que os meus pés encostaram no chão, aquilo foi embora. Eu já estava armado, pois já havia vivido muito e sabia bem quando algo iria envolver perigo de vida. Meu coração estava palpitando tão rápido que eu me sentia estranho e realmente parecia que sairia pela boca. Chegava a me dar ânsia de vômito. Eu fui até a casa e, utilizando alguns dos meus conhecimentos da guerra, abri a porta tentando fazer o menor barulho possível e me aproximei de um quarto onde havia um homem dormindo. Aquela energia me instigava a atacar aquele homem, mas eu não conseguia, já que eu sabia que um dia poderia ser eu. E quem sabe se ele também não sacrificou tudo só para poder estar com sua família. Por mais que aquilo empurrasse o meu corpo, eu não conseguia apertar o gatilho e saí daquela casa correndo. Foi só eu sair daquela casa, eu corri, pulei aquele cercado e de imediato ouvi os gritos daquela mula vindo atrás de mim. Aquela coisa corria muito e não demorou para me alcançar. Mas como não havia disparado, eu tinha todas as minhas balas ali comigo. E descarreguei tudo no peito daquilo, que caiu duro no chão logo em seguida. Eu tive que caminhar a noite inteira para voltar para casa. E sempre com medo de tudo à minha volta, com a arma sem balas e fugindo de algo que até onde eu sei era onipresente. Eu recebi uma carta preta em minha casa no dia seguinte. Não havia nada escrito que dissesse quem enviou a carta, mas o conteúdo já entregava. E a única coisa que estava escrita naquela carta preta, com uma tinta dourada, era: não há tristeza maior do que a de um pai que precisa sacrificar seu filho. Aquilo me deu calafrios, mas eu respirei fundo, amassei aquilo e joguei na rua mesmo. Passou algumas semanas e eu notei que estava sendo observado por algumas pessoas. Sempre que eu ia a qualquer lugar, elas estavam lá me olhando de canto e disfarçando. E muitas vezes, durante as noites, eu via criaturas negras nas vielas das ruas me observando. Com isso, eu passei a morar em cidades maiores e eu e minha família começamos a ter uma vida de fugitivos. Eu tive que contar tudo a eles. Minha esposa me estapeou quando contei para ela o que eu havia feito, mas logo em seguida me abraçou e passamos um bom tempo chorando juntos, sem saber o que fazer. Mesmo após meu filho crescer, eu e minha esposa vivemos fugindo, e até mesmo meu filho toma cuidado em todos os lugares que anda. Ele não sabe dessa história. Para ele, eu apenas estou sendo caçado por pessoas a quem eu devo dinheiro. Mas hoje, em meu leito de morte, eu decidi contar a minha história ao meu neto. Minha esposa já faleceu há alguns anos, e agora eu entendo que aquele homem quer apenas a mim. Hoje mesmo eu vi enfermeiros desse hospital me olharem da mesma forma que aquelas pessoas me olham, e sei que aqui será o meu fim. E provavelmente quando este relato for contado, eu já não estarei aqui. Darei um longo abraço em meu neto e irei enxugar suas lágrimas quando ele acabar de escrever minha breve história. E vou aceitar o meu destino imutável.
Mas mesmo sentindo o gosto da morte em meus lábios, eu estou feliz por saber que consegui o que eu mais queria, que era ver o meu filho e o meu neto crescer. Não posso dizer que não estou com medo, mas ao menos eu pude estar aqui para ver tudo isso acontecer. Há muitas outras coisas que aconteceram. Eu poderia escrever um livro com todas elas, mas tentando aproveitar o tempo que tenho, eu deixo esse resumo da minha vida com vocês e deixo o conselho de que aproveitem a liberdade que têm hoje e que valorizem os homens corajosos que deixaram suas famílias, assim como eu, para proteger as nossas vidas. Sejam felizes no pouco e a vida dará muito a vocês. Peço perdão se algo estiver confuso, pois é difícil para um velho resumir tanta coisa em uma única página. Mas fico feliz de finalmente poder dividir tudo isso. Obrigado. Rapaz do céu. E aí? É mais um daqueles relatos que a gente fica... Será? Será mesmo? Não sei. Deixem suas opiniões, com respeito sempre, por favor. E aí? Fica a critério de vocês. Como ele disse aqui no início, eu não me importo de não acreditarem na minha história. Só quero que as pessoas possam saber o que eu vivi. E fica aqui então a história, né? E fica a critério de vocês acreditarem ou não. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa história, apesar dos pesares, né? Um beijo para vocês. Vamos ficar pensando nessa situação. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!